E aí, futuro aprovado, seja muito bem-vindo ao Tática Concurso. Eu sou seu parceiro nessa jornada e hoje a gente vai simplesmente aniquilar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a nossa primeira aula, a parte 1 do nosso Guia Tático sobre o ECA. Bora decifrar o que a banca realmente quer de você? Nosso objetivo aqui é um só: ir direto ao ponto. Vamos focar naqueles assuntos que são figurinha carimbada em prova, sabe? Aqueles que as bancas amam cobrar. A tática é essa: ser cirúrgico, focar no que importa e, claro, garantir aqueles pontos que vão te colocar dentro das vagas. Então, a pergunta que não quer calar. Tá pronto para destruir na prova de ECA? Porque com a tática que a gente vai usar aqui, a única resposta possível é sim. Então, vamos com tudo. Beleza? Vamos começar pelo alicerce. Para a gente entender o ECA de verdade, a gente precisa dominar os fundamentos. É isso, cara. Isso que vai fazer você interpretar qualquer questão, até aquela mais cheia de maldade que a banca criar. A primeiríssima coisa que você precisa ter na ponta da língua é essa virada de chave, essa mudança de paradigma. Antigamente, lá no tempo do Código de Menores, a criança era vista quase como um objeto, um problema que precisava de uma medida judicial. Era a tal da doutrina da situação irregular. Aí veio o ECA e, pá, mudou tudo. Agora a gente fala em doutrina da proteção integral. Crianças e adolescentes deixam de ser objetos e se tornam sujeitos de direitos, com prioridade absoluta. Grava isso, de objeto para sujeito. E olha só que interessante. Para entender de vez o que é essa proteção integral, não é só dar os mesmos direitos dos adultos. Como o grande jurista Guilherme Nucci explica, eles têm um plus, um algo a mais. É como se fosse uma camada extra de proteção que o Estado garante. Então anota aí no seu resumo: proteção integral é mais do que igualdade, é prioridade, é um superpoder. Agora, um ponto que parece bobo, mas que derruba a gente que não está atenta. A definição de criança e adolescente. Parece simples, né? Mas é fatal errar isso. Se liga. Criança, segundo o ECA, é a pessoa que tem até 12 anos incompletos. Ou seja, no dia do aniversário de 12 anos, pimba, ela já é adolescente. E adolescente é quem tem entre 12 e 18 anos. Acredite, a banca vai criar uma historinha para te confundir com isso. Memoriza. Bora avançar? Agora, um tema que despenca em prova: os conceitos de família dentro do ECA. Se você dominar essas definições, você resolve um monte de questões sobre guarda, tutela e adoção. Fica de olho nos detalhes, hein? E aí, me responde com sinceridade. Você sabe a diferença exata entre família natural, extensa e substituta? Não é só saber o que é saber o detalhe que a banca vai usar para te derrubar. Vamos acabar com essa dúvida agora. Dá uma olhada nessa tabela. Família natural. É o núcleo, pais e filhos. A palavra-chave aqui é vínculo sanguíneo direto. Fácil, né? Agora, família extensa ou ampliada são aqueles parentes próximos com quem a criança já convive, já tem afeto, tipo avós, tios. E por último, a família substituta. Essa só aparece na jogada por meio de uma decisão do juiz: guarda, tutela ou adoção. Palavra-chave: medida judicial. Se você gravar essas palavras-chave, já era, não tem como errar. E agora, o nosso macete tático. Pensa numa linha de prioridade, a linha da excepcionalidade. A preferência número 1, sempre, é manter a criança na família natural. Não deu? Tenta a família extensa. Só em último caso é que se vai para a família substituta. A banca vai fazer de tudo para te dizer que a substituta vem antes. Não caia nessa armadilha. A ordem é essa: natural, extensa e substituta. Fim de papo. Ok, respira fundo. Agora, a gente vai entrar num dos assuntos mais densos e mais importantes do ECA: adoção. Presta o dobro de atenção aqui, porque cada detalhezinho pode ser o ponto da sua aprovação. E as bancas adoram os detalhes desse tema. Certo, o que você precisa saber sobre a adoção. Primeiro, é uma medida excepcional e, atenção, irrevogável. Fechou? Não tem desfazer. Segundo, cria um vínculo de filho completo, com todos os direitos e deveres, inclusive herança, tá? Terceiro, corta o vínculo com a família biológica. Corta tudo. A única exceção é para evitar casamento entre parentes. Quarto, só existe adoção com sentença do juiz, não existe adoção de boca. E o último ponto que você vai grifar com marca-texto fluorescente: se quem está sendo adotado tem mais de 12 anos, o consentimento dele é obrigatório. A banca vai dizer que é opcional, que pode ser dispensado. Mentira! É obrigatório. E tem uma situação que a banca ama, a tal da adoção póstuma.
Dá para adotar depois de morrer? A resposta é sim, mas calma, tem regras. Se a pessoa que ia adotar já tinha deixado bem clara essa vontade e infelizmente falece no meio do processo, o juiz pode sim concluir a adoção. E o efeito prático disso, a sentença retroage, ou seja, a criança passa a ser considerada filha desde o dia da morte do adotante. Isso muda tudo, principalmente em questões de herança. Vamos para a prática. Questão real da Vonesp na tela. Imagina o cenário. Um casal está lá no meio do processo de adoção e se divorcia. E aí, o que acontece com a adoção? Pensa aí, qual seria a sua resposta na hora do vamos ver? E a resposta correta é: a adoção pode continuar, sim. O divórcio não é um game over para o processo. Sabe por quê? Porque a lei não está nem aí para o estado civil do casal. O que importa, a regra de ouro do ECA, é o bem-estar da criança. Se o juiz entender que continuar com a adoção, mesmo com os pais separados, é bom para o adotando, ele vai deferir. O princípio que manda em tudo é sempre o melhor interesse de quem está sendo adotado. Seguindo o baile, chegamos na minha parte preferida, a hora de falar das regras especiais e, claro, das pegadinhas. É aqui que a gente separa quem vai ser aprovado de quem fica no quase. Bora desarmar essas bombas. Atenção máxima! Sirene ligada! Vamos falar de uma das pegadinhas mais clássicas que ainda por cima teve mudança recente, ou seja, é prato cheio para cair na sua prova. O assunto é o prazo para reavaliar a situação de uma criança que está em um abrigo, no acolhimento institucional. A regra antiga, que muita gente ainda tem na cabeça, era de 6 em 6 meses, mas isso mudou. A regra nova, a regra que vale, é que a reavaliação tem que ser feita a cada 3 meses. Como essa lei foi um vai e vem danado, a banca sabe que isso confunde. Ela vai jogar o prazo antigo na sua frente. Não caia nessa. O prazo é de 3 meses. E quando o assunto é adoção internacional, quais são os pontos-chave? Primeiro, é super, hiper, mega excepcional. É a última das últimas opções. Só acontece depois de esgotar todas as tentativas de achar uma família aqui no Brasil. Segundo, e isso aqui derruba uma galera, brasileiros que moram fora do país têm preferência sobre os estrangeiros. A nacionalidade fala mais alto. E por fim, a habilitação de um gringo para adotar vale no máximo por 1 ano, mas pode ser renovada. Para a gente fechar com chave de ouro essa nossa primeira parte, vamos dar um foco em alguns direitos fundamentais. São questões mais diretas, mas que valem pontos preciosos. Não dá para vacilar. Sobre educação e profissionalização, são 3 coisas que você tem que saber. Na educação, o ECA garante o direito de o aluno questionar o jeito que ele é avaliado e de participar do grêmio estudantil. Na profissionalização, o jovem aprendiz tem que ter acesso à escola normal com um horário que não atrapalhe os estudos. E a regra de ouro sobre trabalho. É proibido qualquer tipo de trabalho para quem tem menos de 14 anos. A única, eu disse única, exceção é como aprendiz. Simples assim. Ufa! E é isso aí. Missão cumprida por hoje. A gente passou pelos fundamentos, destrinchou os tipos de família, mergulhou fundo na adoção e ainda desarmou umas pegadinhas. Você deu um passo gigante hoje. Pode ter certeza. Você está muito mais perto de gabaritar o ECA na sua prova. E aí, curtiu essa aula tática? Então, deixa o seu like, pô! Ativa o sininho para não perder as próximas aulas e compartilha com aquele amigo ou amiga que está mais perdido, que segue em tiroteio nos estudos. Manda este vídeo para essa pessoa agora. Lembre-se, juntos a gente é muito mais forte. E por hoje é só. Até a próxima. Continue focado, continue na pegada. A gente se vê na parte 2 para continuar detonando esse estatuto.